Bom dia, pessoal. Essa é a primeira palestra do Stand Nerd Virtual 2021 e vamos começar com chave de ouro, porque o Arnaldo é uma pessoa queridíssima. Ele esteve no Stand Nerd 2019. O Arnaldo, que é pedagogo, terapeuta, professor do CAP UFRJ, mestrando em educação pelo Proped UERJ, pesquisador do GPDoc ISERJ e GPIGEC UERJ, foi responsável pelos conteúdos de jogos e educação do Spiel Digital 2020, do GenCon 2020, do projeto LabJog e é membro coletivo de educadores do Ludus Magisterium, que é super ativo também. E lembrando que à tarde teremos board game, trilha lúdica, RPG, campeonato de Carcassonne. E vocês podem trocar uma ideia com o Arnaldo, com o próximo palestrante, no chat das 17h30. Não percam, guardem suas dúvidas, seus comentários, para trocar uma ideia com essa pessoa que é sensacional. E eu vou passar a palavra para o Arnaldo. Arnaldo, é contigo? Poxa, Kate, muito obrigado. Vamos lá, então, né? Eu que tenho essa alegria imensa de estar abrindo o ciclo de palestras aqui do Stand Nerd. O último Stand Nerd em 2019 foi muito bacana, atividades muito especiais. Eu estava lá, a Kate estava lá, Leonardo Costa e diversos outros educadores convidados e interessados, né, nesse evento que só cresce a cada ano, graças a vocês aí da IFRJ, muito bacana. Então, a gente vai começar falando sobre o uso dos jogos de tabuleiro em sala de aula, uma introdução, mas eu acho que vai ter bastante coisa para a gente conversar. Então, para a gente começar, é bom que todo educador que pensa em usar jogos de tabuleiro em sala de aula, pensa por um motivo, e esse motivo pode estar atrelado à ideia de passar conteúdos, ou de socializar melhor a turma, enfim. Existem muitas funções do jogar aplicados em educação e eu queria trazer para vocês algumas delas. A socialização, a gente comentou, é o jogar para adquirir entrosamento dentro da turma, é fazer com que eles se comuniquem melhor, é fazer com que eles trabalhem em equipe, é aumentar a confiança geral dos alunos. Então, assim, às vezes a gente pensa, até porque somos pressionados pelos conteúdos versus o tempo que a gente tem para dar os conteúdos, que não dá tempo de fazer com que a experiência de sala de aula seja uma experiência apenas para provocar a socialização e que não tenha ligação direta com os conteúdos. A verdade, se o início do processo educativo ele começa por aí, você tem um grupo que vai funcionar muito melhor, que vai aderir muito mais a depois as propostas pedagógicas, e isso por si só já é um motivo suficiente para você pensar que o jogo de tabuleiro tem um papel, né? É possível pensar no jogo de tabuleiro, então, como um momento de descontração, depois de atividades muito intensas. É também um treino de habilidades cognitivas, afetivas, então a atenção, a memória, é um momento de exercitar a empatia. É, é, e, finalmente, aquilo que normalmente, né, as escolas conteudistas mais têm o desejo, né, que os jogos de tabuleiro ensinem conteúdos ou ajudem a ensinar, seja aprofundando, fixando, etc., esses conteúdos, e, se possível, ajudar também na avaliação. Esse hexágono vermelho, pé na realidade, tem sido um leque, um quesito deficiente, eu diria, entre muitos professores que trabalham com uma visão acrítica acerca dos temas e das próprias estratégias que estão sendo utilizadas na sala de aula. Então, pé na realidade, por quê? Porque o jogo ele traz com ele a oportunidade de tirar a pessoa por um momento
do mundo real e devolvê-la para o mundo real, fazendo uma série de analogias e constatações a partir daquilo que foi vivido na experiência do jogo. Então, realmente, poder trazer um olhar renovado sobre a realidade a partir de um momento lúdico é uma faceta muito virtuosa dos jogos de tabuleiro. E aqui eu vou trazer para vocês o meu lado terapeuta, né? Eu procurei fazer uma simplificação de uma teoria que é bastante complexa, de William Reich, um psiquiatra que foi discípulo, companheiro, depois dissidente do Freud, né? Freud, que tem uma teoria muito importante na psicanálise, chamada princípio do prazer, que é muito simples. O ser humano vai em direção a tudo que ele acredita que dá prazer e ele se afasta do que dá desprazer. Fácil, fácil. Reich complicou um pouco isso. Ele disse o seguinte: a gente está sempre entrando em contato com coisas, experiências, pessoas, relações, etc., né? Quando a gente faz um contato com algo ou alguém e esse contato me traz um retorno positivo, o prazer de estar, de viver, eu quero mais contato com esse objeto, né? Então, um bebê de colo, ele recebe o carinho da mãe, ele recebe isso como uma sensação positiva, ele quer mais carinho da mãe. Isso é óbvio, né? É simples. Muito bem. Mas quando ele entra em contato com algo que ele não conhece, agora eu estou falando especificamente do bebê, né? Ele tem um comportamento estranho e esse estranhamento ele pode ir para uma expectativa mais negativa ou mais positiva, né? Quem já acompanhou o desenvolvimento dos bebês sabe que em algum momento a criança não estranha e de repente passa a estranhar, passa por uma fase de estranhamento e tal. É quando ela já começa a entender que nem todos os contatos novos vão trazer retornos de prazer, retorno positivo, né? Depois isso passa porque entende que é preciso avaliar se o retorno do novo contato, do novo ambiente, da nova pessoa em contato vai trazer positivo ou negativo, e que isso é uma situação normal a ser enfrentada. Então, assim, diante do contato, a gente estranha. Se a gente estranha, ou mesmo se o contato é em princípio negativo, a gente enfrenta. O enfrentamento é o ponto onde o lúdico vai entrar daqui a pouquinho. Se eu enfrento e resolvo, eu transformo aquilo no momento, numa vivência de prazer. E aí eu quero mais contato em relação a isso. Por exemplo, uma comida que você não conhece, nunca comeu, você estranha, mas você decide experimentar de coração aberto. E aí você enfrentou. No que enfrentou e resolveu, sentir um prazer, então você quer comer mais aquilo, né? Você quer mais contato. Se você tem como situação consequente o fato de que, mesmo enfrentando, você não resolve, continua uma sensação estranha ou negativa, você vai ter o desejo de se afastar, de não ter mais contato. O bebê vai chorar para se livrar, né? E nós vamos tentar nos livrar da experiência da pessoa, daquilo que está sendo vivido e que não está legal. Bom, eu comentei que o momento do enfrentamento é o momento onde o lúdico entra em ação. E aí como é que funciona isso? Entrou em contato, estranhou, enfrentou. Como é que a nossa mente, o jeito humano de ser, ele tenta transformar o estranho numa resolução positiva, prazerosa? Ele faz isso por duas estratégias: simular e estimular. Simular vamos de novo para o bebezinho, porque isso tudo aqui, ó, é recurso que vai sendo aprendido e dominado lá atrás, quando a gente nasce, talvez até antes. Quando o bebê
ele vai olhando a mãe falar com ele, vai conversando, ele vai gravando as gesticulações faciais, etc. Então, é muito comum um teste que se faz em bebês pequenos, por exemplo, a gente mostrar a língua e o bebê, por reflexo, né, ele tem os chamados neurônios espelhos, neurônios especializados em imitar. Aí o bebezinho, 0 anos de vida, vai lá e repete a expressão da língua, que é uma expressão mais fácil para ele. Expressões fáceis, ele faz por reflexo e depois ele vai começando a dominar a expressão. Então, simular ou imitar é um passo para controlar o próprio corpo, controlar a situação ambiente. Por quê? Porque se eu simulo, né, a mãe botou a língua e eu, bebezinho, botei a língua e a mãe riu, eu tenho um retorno positivo. Aí eu entendi que tem coisas que quando eu faço, há uma reação lá do lado de lá. Então eu posso provocar essa reação. É o momento em que vem o estímulo, né? Então eu também enfrento estimulando. Retomando, eu posso imitar e eu posso testar, estimular, né? Esse teste comum, por exemplo, é aquele teste do jogar as coisas na cadeirinha. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Quem já viu essa cena aqui? O bebê na cadeira e você coloca um objeto ali, ele joga no chão e depois olha para a sua cara. Você faz isso 1 milhão de vezes e ele vai e joga, cada vez esperando o retorno e depois de algum tempo, já sabendo, vamos dizer assim, prevendo que tipo de retorno vai acontecer, né? Então, a primeira etapa do letramento lúdico planejado é a criação ou a manutenção dessa estrutura, aonde, retomando aqui, aonde você cria uma árvore dentro de você de reações, aonde diante do novo, que é estranho, eu desejo enfrentar. E vou usar estratégias de simulação e estimulação para resolver. Por quê? Porque eu compreendo a vida como, a partir do enfrentamento, eu tenho mais chance de alcançar o prazer. Então, quando a gente pensa num jogo complexo, que a pessoa diz que ela não tem paciência para jogar, o que está acontecendo? Está havendo uma quebra em algum momento dessa equação que a gente está vendo aqui. Em algum momento, a pessoa tem um desprazer qualquer que faz ela não querer ter o contato mais, né? Então, quem tem uma estrutura lúdica bem sólida dentro de si, ela vai ter um prazer pelo novo contato. Então, esse estranhamento, o weird, é um weird do bem. Olha que estranho, mas é um estranho que eu quero entender como funciona, né? Então, o enfrentamento, que é o momento em que eu começo a jogar com o objeto, né? A testar as propriedades, né? Pego essa caneta aqui, ó. Começa a testar as propriedades dela, começa a ver como ela funciona, testo de diversos modos as propriedades da caneta, eu faço isso já no prazer. E, finalmente, eu resolvo, agora eu já entendi o que eu posso fazer com essa caneta e isso me traz uma satisfação, um prazer. Então, essa estrutura lúdica, profunda, é a que permite, e ela é construída, isso não nasce já com a pessoa, permite que a pessoa consiga ter prazer de enfrentar o novo. E o que isso quer dizer? Quer dizer prazer em aprender. Porque essa ideia de entrar em contato, investigar através de simular, de estimular, de pensar, é o recurso do aprendizado. É exatamente o mesmo aporte de recursos que eu utilizo para brincar e jogar. Então, brincar e jogar
é fundamental para se criar um vínculo positivo com o aprendizado. E é só conseguindo criar ou manter bem essa estrutura fechada que eu vou conseguir ter um sucesso garantido dentro da sala de aula. Tá? Então, há um trabalho inicial relacionado aos jogos de tabuleiro, que é de tentar, ao máximo, favorecer que essa estrutura esteja funcional entre os seus alunos, percebem? Muito bem. E aí vem, só para a gente bater nessa situação, né, muitas teorias aí e profissionais segmentados falam o jogo de tabuleiro na educação infantil, jogo de tabuleiro no ensino médio. E aí começa a pensar que no infantil se tem mais brincadeira, no fundamental e no médio tem mais jogo de tabuleiro, mais superior, talvez tenha jogos mais reflexivos, e talvez o Fundamental 1 funcione melhor com narrativa. Gente, bullshit, isso tudo é bobagem. Tá? Todas as características que estão aqui, reflexão, fatos, conceitos, narrativa, brincadeiras, conteúdos atitudinais, conceituais, tudo isso pode ser trabalhado em todas as fases da vida e, portanto, em todos os segmentos de ensino. Aqui tem a imagem do Pula Pirata. Há alguns anos atrás, muitos anos atrás, quando a Ludus Luderia em São Paulo foi inaugurada como pioneiro bar de jogos, etc., a dona de lá me comentou uma coisa muito engraçada, de que, pronto, é um bar, é um lugar de adultos, que tem uma carta de jogos de tabuleiro maravilhosa, e mesmo tendo lá os jogos mais modernos e avançados, o sucesso das mesas, um dos sucessos era o Pula Pirata. Então, quem vive aquela teoria de infantil vai jogar jogo bobo e adulto vai jogar jogo super cabeça, complexo, não está entendendo o que é o lúdico, né? O lúdico pode ser muito simples, divertido e trabalhar um monte de coisa. Com o Pula Pirata, você pode fazer a festa em diversas abordagens pedagógicas de conteúdo. Eu posso lidar com ética, posso mexer com história, eu posso mexer com física, eu posso mexer com um monte de coisa com um jogo bobo desse. Bom, então, dando sequência a essa percepção do que os jogos representam, eu preciso começar de novo pela ideia do prazer, para dizer o seguinte: prazer gera aderência. O que é aderência? Aderência é o conceito de que o aluno já não vai participar das aulas por obrigação. Ele aderiu à ideia da aula, ele aderiu aos conceitos e às abordagens, a você, professor. Né? Então, quando você tem aderência à sua aula, à sua disciplina, enfim, você tem um aluno engajado. Tá? E quando ele está engajado, ele aumenta os seus níveis de atenção e aumenta a sua escuta, o que é fundamental. E é só aumentando a escuta, gente, que ele consegue ampliar a expressão e o desejo de se expressar, de também se colocar, de fazer suas trocas. E aí ele vive a socialização. E quando ele consegue socializar, é que o treino das habilidades e competências se torna mais eficiente. Muito bem, visto essa parte mais interior psicológica, vamos aos tipos de jogos. Todos os jogos de tabuleiro que você conhece são passíveis de uso. Aqui eu elenco uma classificação. Existem muitas formas de classificar jogos de tabuleiro. Essa é uma que eu estou sugerindo como uma bem simplificada. Tá? Os jogos abstratos são aqueles jogos sem tema. Jogos como, por exemplo, damas. Qual é o tema de damas? Não tem tema muito claro, né? Há alguns jogos que, inclusive, fazem parte do mercado de jogos comerciais. Por exemplo, é muito comum jogos do Rainer Knizia serem jogos muito abstratos, mesmo que tenham um nome, uma carinha, uma aparência.
né? Eles, de fato, não flertam, as suas regras não flertam exatamente com o tema que está enfeitando o jogo, vamos dizer assim. Aqui do lado, pequenininho, vocês estão vendo aqui algo que não é correto no sentido de não ser absoluto. Eu coloquei pequenas escalas de competitividade, sorte, tema, decisão e controle de tempo, que são fatores que vão favorecer a decisão por um jogo ou não. Então, num jogo abstrato, você tem um fator mínimo de sorte. É o comum, né? Assim, estou falando genericamente, existem muitos jogos abstratos e poderia ser, sim, algo completamente de sorte, né? A gente pode falar que a roleta, por exemplo, é abstrata e é só sorte. Mas os jogos normalmente trazidos para a sala de aula, a dama, o xadrez, até os jogos tipo como o Go e o Mancala, eles são jogos que não dependem muito de sorte, não dependem nada de sorte, eles dependem mesmo do poder de análise, né, de decidir os melhores movimentos, enfim. E o controle de tempo? O controle de tempo se o jogo na caixa diz que vai levar 20 minutos, o ideal é que ele leve 20 minutos. E muitos jogos falham nisso, até porque não são programados para durar tanto tempo assim. Então, mais ou menos esse o controle. Essa apresentação, depois eu vou pedir para o Léo e para a Kate disponibilizarem para vocês, tá? Aí vocês vão poder ver com mais calma. Mas o fato a gente poderia dividir os jogos entre abstratos, festivos, que são aqueles jogos engraçados, que um implica com o outro através do jogo, etc. Os jogos de RPG e, na carona, outros jogos narrativos, onde se contam histórias. Os Eurogames, que é uma categoria mais chamada de moderna, né? Tem conceitos de game design considerados, às vezes, mais avançados, e lado a lado com os jogos de estratégia e conflito direto, né? Finalmente, os jogos de pura sorte, que comumente fazem parte da família de abstratos, mas aqui estão separados para que a gente entenda que pode haver um momento de usar um jogo de pura sorte. Quando, por exemplo, eu quero ensinar sobre elementos triviais do jogo do jogar. Eu pego uma criança ou um grupo de crianças que nunca viu um tabuleiro na vida, que nunca viu um dado na vida, que não entende o que são 6 bolinhas na face 6 do dado e, portanto, não tem uma ideia de quantidade, o que eu faço com isso, etc. Eu posso muito bem colocar um jogo de trilha com peões e que anda pelas casinhas normalmente. Por quê? Porque eu estou ensinando esses conceitos básicos. Jogar o dado, mover o peão, esperar a vez, o que é uma casinha, tudo isso é básico e um jogo de sorte pode ajudar muito. Por quê? Porque se eu estou aprendendo sobre esses elementos, se eu tiver que lidar com muitas outras coisas, às vezes isso me desfoca um pouco, tá? Então, é observar realmente o cabedal experiencial de jogos que a pessoa traz consigo. O formato dos jogos, gente, independente das categorias de jogos, eles podem estar em muitos formatos distintos, né? O mesmo jogo ele pode ser apresentado de forma industrial, aquele jogo comercial bonito, mas ele também pode ser apresentado de modo artesanal. É possível que a pessoa possa desenhar o jogo? É possível que ela possa desenhar um jogo. É possível fazer um jogo, ter um jogo em formato semi-artesanal, ou seja, eu quero pegar um jogo e introduzir novos elementos nele. Então, eu pego um jogo comercial, todo pronto, e eu crio eu mesmo, artesanalmente, regras extras, componentes extras, etc. Eu também posso ter um jogo que foi
criado para ser impresso e jogado em seguida, então são os print and play, ou mesmo desenhados e jogados. Que pode haver uma criação onde a pessoa te explica como é que faz, ou simplesmente ser um jogo super tradicional de desenhar e jogar, como o jogo da velha, por exemplo. Né? E existem, claro, ainda os jogos que são jogos de mesa e, portanto, de tabuleiro, mas que não requerem componentes físicos. Um exemplo muito comum são jogos do estilo espião, ou assassino, ou lobisomem. Tá? Então, todas essas modalidades de formato de jogo são modalidades possíveis, e isso ajuda a gente a pensar, essa variedade grande, a pensar que os fatores econômicos por trás da produção dos jogos, eles não devem ser um fator impeditivo para o uso dos jogos de tabuleiro. Tá? Sempre vai haver um formato, sempre vão haver jogos bons para formatos os mais variados e os que menos dependem de coisas que você para que você possa estar utilizando. Muito bem. Além da questão dos formatos em si, eu acabei esquecendo aqui de falar do formato híbrido, onde você tem jogos com componentes físicos, mas que também precisam de componentes virtuais, então o uso do telefone, por exemplo. E, obviamente, existe o formato eletrônico do jogo de tabuleiro. Tá? Quanto a esses dois, eu hoje não vou me ater, porque é um universo distinto, com um tipo e uma qualidade de experiência distinta daquela que a gente está propondo agora, que é a vivência tridimensional, presencial, física, no contato físico. Espero que chegue que retorne logo, né, esse tipo de experiência. O formato dos jogos e a autoria. Então, assim, a gente pode utilizar na sala de aula jogos de autoria, ou seja, jogos comerciais que estão sendo vendidos, ou mesmo um jogo que foi disponibilizado pelo autor gratuitamente, beleza. Normalmente a gente vai ter aí os jogos prontos dessa maneira, mas eu também posso ter como critério de autoria a criação em aula, a criação como um projeto do professor, do aluno ou dos dois juntos, né? Professores e alunos organizando, construindo um jogo como um projeto. Né? No meio do caminho entre uma coisa e outra, eu tenho o jogo modificado, que é exatamente quando você utiliza componentes criados por você em um jogo pronto. Né? Você tem o homemade, que é pegar o que seria um jogo pronto e construir uma versão caseira, artesanal dele. O uso não comercial em educação de um jogo pronto, especialmente se você vai mudar características, fazer adaptações, normalmente não dá problema de direito autoral. Tá? Verifiquem sempre isso, vai ser importante até em respeito às editoras que têm nos trazido tantos jogos bacanas para trabalhar. Né? Então você tem de um lado o homemade, do outro lado você tem a cópia oficial. Você também tem o protótipo artesanal. Então veja o seguinte, aqui o jogo criado, você tem em cima o protótipo artesanal, quer dizer, criou o jogo e todo o processo de confecção dos componentes é todo feito pelos criadores mesmo, né? Ou você tem a fabricação on demand, que é uma coisa um pouco mais elaborada, etc. Existem hoje empresas que se dispõem a fabricar uma única cópia, ou quantas você quiser, do seu jogo tabuleiro com uma qualidade profissional. Então, imagina que você criou um jogo com seus alunos e você quer que ele seja apresentado numa feira, num evento da escola, etc., de uma maneira como se fosse um jogo que estivesse numa loja. Existe gente para fazer esse trabalho também. Então, é uma possibilidade aí de uso de formato. Tá? O que eu tenho que levar em conta na hora de decidir
na hora de usar o jogo. Então, o que eu vou fazer para escolher que tipo de uso eu pretendo dar para a educação? Eu posso prever que um jogo não caiba inteiro, ou seja, a experiência de uma partida completa não caiba na minha aula. Eu vou excluir esse jogo? Ou eu vou fatiar a experiência em 2 etapas? Esse jogo tem poucos elementos? Dá para eu tirar uma foto no telefone, guardar o jogo e na aula seguinte colocar de novo o tabuleiro como estava? Ou é muito complicado? Eu posso fazer a minha seleção de jogos só de curto prazo, jogos muito que são rapidinhos e que a pessoa pode até jogar mais de uma vez numa única aula. Então, o tempo de uso. A versão do jogo, a gente já comentou, mas é também estratégica. A decisão de usar artesanal ou o jogo pronto muda muito. Porque se você compra, já chega com o jogo pronto, a experiência de estar em jogo ela é mais rápida. Enquanto que se vai produzir o material há todo um tempo para esse processo. Então, depende do que você quer ali. As estratégias de trabalho, que são as abordagens em si, que eu vou comentar daqui a pouco. Se os jogos vão promover mais competição ou menos competição, e até mesmo a cooperação. Então, hoje você tem jogos com níveis de competitividade diferentes, onde você tem um extremamente competitivo, por exemplo, jogos de guerra, até jogos de uma competição indireta. Não, eu só estou desenvolvendo o meu cantinho aqui, mas eventualmente o meu cantinho vai esbarrar no seu, e isso pode te trazer problemas, são conflitos indiretos. Ou você pode ainda ter jogos por equipes em que você tem, sim, uma competição, mas você também tem gente jogando do seu lado, vamos dizer assim. Você tem os jogos cooperativos, onde todos estão cooperando para uma vitória em comum. Né? Você tem os cooperativos com 1 ou 2 jogadores jogando contra. Então, seria, vamos dizer, 4 pessoas numa mesa, mais 2, e 2 são os chamados traidores. Normalmente, eles começam o jogo jogando como se estivessem cooperando, mas depois se revela que não. Isso tudo está programado pelo jogo. Né? Se eu preciso que todos os alunos conheçam o jogo para utilizá-lo numa certa abordagem, ou se eles vão conhecer. E até mesmo o caso em que ninguém conhece o jogo e esse jogo vai ser descoberto durante as próprias aulas. Tá? Finalmente, eu deixei aqui para o fim a curva de aprendizado. Curva de aprendizado, gente, é o seguinte. A gente tomou contato com o jogo de tabuleiro pela primeira vez. Tá? Então, aqui eu tenho um marco 0. Vocês estão vendo aqui, início, marco 0. Alguém chegou, a Kate chegou com a caixa do jogo aqui para me mostrar, e ela começou a me ensinar o jogo. Eu comecei a aprender. Primeira coisa que eu faço é aprender sobre as regras. Eu vou aprendendo como é que se joga. Então, em algum momento, eu já sei operar os elementos daquele jogo. Eu sei quando é a minha vez, eu sei a hora de puxar a carta, eu sei que quando chegar a minha vez eu posso tomar essa decisão ou aquela, eu sei que eu posso intervir na decisão do outro através de uma certa regra, do uso de um certo componente que está no tabuleiro, enfim, domino as regras. Não quer dizer que eu jogue bem o jogo, que eu domine bem o jogo. Tá? A curva de aprendizagem, ela é uma curva que procura pensar que há jogos que você aprende rápido a mecânica básica, mas para você se tornar um mestre pode demorar muito. E outros jogos pode até ser ao contrário, um jogo cheio de coisas complicadas, mas que na verdade não é um bicho de 7 cabeças para operar. Você logo, um jogo que seja muito intuitivo, logo opera e passa a dominar o funcionamento. Então aqui eu fiz de cabeça, isso aqui não é uma simulação que tenta ser super precisa, não tem um dado objetivo para criar, mas
quem conhece esses jogos sabe, por exemplo, que jogo o jogo da velha talvez seja um exemplo de jogo praticamente sem regras, você aprende praticamente na hora, em segundos você aprende como é que se joga, mas você também, para dominar lá a principal estratégiazinha, você não custa muito. Né? O jogo de trilha, ele tem um cadinho a mais, né? Que são aquelas corridinhas, começa no 0, vai até o 100, eventualmente para numa casinha, perde a vez, ou responde uma carta, ou sobe uma escada, ou desce alguma coisa, né? Ou seja, tem mais elementos mecânicos presentes ali, mas não quer dizer que seja difícil. Ele é um pouquinho mais complexo, mas o domínio praticamente não há. Talvez até estivesse errado aqui, talvez até a ideia do domínio do jogo de trilha tivesse que ser um pouco mais baixo no jogo da velha, uma vez que o jogo de trilha, fora algumas exceções e variáveis, você tem muito controle real sobre o jogo. Né? Então, você tem aqui uma série de jogos. O Go, por exemplo, ele não é difícil de aprender a mecânica geral, mas para você ser um mestre, ele é absurdo, ele tem mais probabilidades de jogo, muito mais do que o próprio xadrez. Então, é bem complexo até onde se pode chegar. Por isso, até é tão investigado nos estudos de inteligência artificial. E aí você tem aqui alguns outros jogos que eu vou passar adiante, depois a gente pode discutir esses exemplos aqui, mas só para vocês terem ideia, o K2 é um jogo que quem quiser pode experimentar lá no Board Game Arena, é um jogo bem interessante, você domina as regras com não muito difícil, em 10 minutos ouvindo as regras eu acho que dá para você jogar, e você tem um domínio aí que leva um tempo, mas que 1, 2 partidas você já entendeu o que é para fazer. Talvez dê para evoluir, chegar um pouco mais, jogando mais vezes, mas não vai ter muito mais, é muito daquilo. Né? Eu fiz questão de colocar 2 jogos de RPG diferentes aqui, para dizer o seguinte: a complexidade do jogo, o tempo de você evoluir, se tornar um jogador melhor naquele jogo, ele não necessariamente se refere apenas a elementos mecânicos. No caso do RPG, os elementos mecânicos eles podem ser muito importantes e podem nem ser tão importantes. Os elementos narrativos podem ser muito importantes. Então, assim, no jogo Call of Cthulhu, um jogo de horror, ter um domínio sobre o universo de Call of Cthulhu oferece ao jogador realmente uma possibilidade muito grande de fazer daquela uma experiência bem-sucedida, né? no prazer de jogar, de obter, vamos dizer, vitória. O conceito de vitória é muito complexo quando a gente fala do RPG, que é um jogo de interpretação de personagens e contação de histórias. Né? Então, mas, de qualquer forma, entender onde eu quero chegar. Né? A sensação de satisfação de jogar um jogo bem jogado. E já o Paranoia, que é um outro jogo de RPG, as regras são mais simples, então você aprende mais rápido, e o elemento do cenário, você não tem uma riqueza exploratória, pode ter, isso depende também da imaginação dos próprios participantes, mas em geral ele não traz com ele uma espécie de convite a criar uma trama tão densa e complexa como pode ser uma trama de Call of Cthulhu. Né? A ponto de eu colocar aqui, né, de eu chutar aqui, que ser um mestre, um dominante do Call of Cthulhu seria mais complexo do que ser um mestre do Catan. Né? Então, aqui são só exemplos. Quem conhece todos esses jogos, depois traz aí 5h30 para a gente seus comentários. Tá? Vamos lá, gente. Como o tempo corre.
Ensinar o jogo. Na hora de ensinar o jogo, agora a gente está chegando na parte prática. Na hora de ensinar o jogo, eu posso fazer um monte de coisas diferentes. E aqui eu separei alguns grupos, né? Primeiro, eu preciso pensar que na hora de ensinar o jogo, eu posso ensinar a turma toda de uma vez. Eu posso ensinar a pequenos grupos. Isso, inclusive, pode funcionar com o uso de mais de um tipo de jogo acontecendo numa certa dinâmica. Eu posso ensinar o jogo individualmente, posso, inclusive, passar para a pessoa aprender em casa o jogo. Né? Então, aqui exatamente esses três, azul, verde e amarelo, exatamente sobre o momento em que isso vai ser ensinado. Pode ser um dever de casa, assistir o vídeo da explicação do jogo, ou ler o manual, ou um combo entre essas coisas, ou se vira. Né? Pode ser um dever de casa? Pode. Pode ter sido dado numa aula prévia, ou seja, eu peguei uma aula apenas para ensinar o jogo, para que o jogo aconteça efetivamente na aula seguinte, né? Ou eu vou ensinar e jogar o jogo naquele mesmo momento. Né? Se eu passo como dever de casa, eu posso pedir para que alunos, agora trazendo para cá, ó, quem explica, quem ensina o jogo, tá? Então, aqui o vermelho é quem aprende o jogo, como eu divido, né, a turma, ou não divido. Né? Depois, em que momento, né, quando eu ensino. E depois, quem são os agentes? O manual é que vai ensinar? Vamos ler o manual juntos? Eu vou dar uma cópia de manual para cada grupo, vou dividir a turma em grupos, e aí cada grupo vai ler o manual. Ou vai se assistir um vídeo, que hoje tem vários na internet explicando os jogos, ensinando os jogos. Ou a gente vai passar como uma tarefa, e aí os próprios alunos vão explicar, né, uns para os outros. Ou sou eu, como professor, que vou dar conta de explicar o jogo, como é que ele acontece. Né? Isso eu tenho que pensar também. Isso faz parte da estratégia, isso ocupa o tempo geral da estratégia da abordagem de jogo de tabuleiro em sala de aula. Tá? Em que momento esse jogo vai ser trabalhado em sala de aula? Antes ou depois ou durante? Sim, porque eu posso dizer, olha, vocês vão apresentar como um tema de projeto o jogo. Né? Vocês vão aprender o jogo e vão mostrar o que vocês perceberam que aquele jogo aborda em termos de, sei lá, história do Brasil, né? Ou em termos de ética, ou em termos de... Enfim, tá? Então, eu posso colocar isso como uma atividade que ocorre antes da aula. Então, o jogo é jogado fora da sala de aula e apenas a sua experiência vai ser explorada em sala de aula. Pode ser o durante, que normalmente é o que mais se faz, é o grande barato, é eu estar jogando durante a aula, né? E pode ser também depois, ou seja, eu abordo uma série de situações durante a sala de aula e depois eu disponibilizo o jogo, ou eu passo o jogo como tarefa, ou os jogos estão disponíveis em contraturno, enfim. Né? Ou seja, o momento do jogo de tabuleiro estar presente ali na sua aula, na verdade, ocorre após uma outra atividade que não é a de jogo. Tá? Quando eu faço antes de tudo, eu normalmente estou usando esse jogo como introdução do tema. Os jogos são ótimos, usando aqui o termo freiriano, temas geradores. Né? São ótimos geradores de discussão, de conversa, de fala. Então, pode ser jogado para depois se criar as discussões, os exercícios, enfim.
Eu posso utilizar o jogo para aprofundar um conteúdo, então eu passo o conteúdo de diversas maneiras e, olha, agora a gente vai jogar aqui algo que vai simular um pouco o que a gente falou e vamos ver o que acontece. E aí vocês podem explorar aspectos mais profundos daquilo que havia abordado antes, né? Claro que eu também posso utilizar para uma turma de pré-vestibular, está sob forte pressão, trabalhou muito duro naquela semana, chegou sexta-feira à tarde e disse: olha, a gente agora vai só jogar. Só jogar? Vai só jogar. Por quê? Porque precisa desse espaço na vida, né? Você sabe que quando a Igreja Católica ela começou a discussões mais sérias, os debates sobre o riso, famosos, né, pelos personagens de Humberto Eco em O Nome da Rosa, etc. Quando isso começou, havia o debate se os jogos eram uma coisa do bem ou não, né? E se estimulavam ócio, vadiagem, se era coisa de demônio, tarará, tarará. E aí o próprio Santo Agostinho, em algum momento, ele reconhece que os jogos eles são importantes para que aquele que tem uma vida muito austera, dura, possa ter o seu momento de descontração. Então essa é uma função que pode parecer tola, mas não desconsidere essa importante função do jogar dentro de uma instituição de ensino. Tá? Você tem o jogo para fixação, então, obviamente, aprofundamento e fixação eles estão muito próximos, né? Flertam muito, mas às vezes você não tem tanta inovação assim, ainda assim você fixa através do jogo. E, finalmente, a avaliação, que é um tema sempre muito difícil para mim, é o tema que eu menos avancei sobre os jogos de educação, mas assim, enquanto a área de humanas pode utilizar jogos de tabuleiro com mais facilidade nesse sentido avaliativo, eu ainda tenho dificuldade como, por exemplo, aplicar um jogo e poder confirmar na minha avaliação de que através do jogo eu percebi que a inteligência matemática do aluno alcança os conteúdos que foram designados, né? Eu ainda não cheguei lá. Para isso, talvez a gente tenha que explorar até através de outros professores que são mais craques nessas áreas, né, e vão poder falar melhor. Não sei tudo não, tá, gente? Então vamos lá. Ainda dentro dessa ideia, aqui vem um mapa de perguntas. Essas perguntas, se você se fizer, dificilmente vai dar ruim. Então, assim, por quantas aulas, por quanto tempo eu pretendo estar usando o jogo de tabuleiro numa dada unidade temática da minha escola, né? Como é que eu vou explorar? Que jogos? Como é o uso interdisciplinar? Ou seja, eu posso convidar o professor da educação física, o professor da história, de geografia, de química, para estar comigo num projeto único, é um jogo para mais de uma disciplina? Isso pode ser interessante. Quantas cópias eu consigo ter? Né? Eu tenho 5 cópias para uma turma de 20 pessoas, o jogo é para 4. Ótimo, maravilha. Mas eu tenho 5 cópias para uma turma de 40 alunos, sendo que cada jogo é para 2 pessoas. Furou. Vai fazer como? Né? Então, eu tenho que pensar exatamente nessa questão das cópias do jogo. Quantas vezes vai se repetir o jogo? Isso tudo é importante. Então, está aqui um checklist para vocês não se perderem nessa hora. Tá bem? Algumas abordagens estratégicas. A gente já está chegando no fim. Partida simples, simplesmente jogar normalmente, e aí eu posso estar explorando, fazendo uma pergunta aos alunos que estão jogando ali, mas por que você fez isso e tal? Será que na vida era assim? Eu posso fazer isso. Eu posso fazer a partida comentada, que é quando eu convido um especialista sobre um assunto para jogar um jogo que tenha o tema dele. Um exemplo clássico que a gente fez lá no LabJog, que foi muito legal, foi um jogo sobre finanças, mercado financeiro, e a gente trouxe pessoas que são mesmo do mercado financeiro e de banco, e eles jogaram o jogo e depois fizeram uma grande roda de conversa conosco. Esse tipo de abordagem traz uma adesão muito grande. Né? Num outro
exemplo, a gente levou o jogo Recicle, do professor Luiz Coelho, da UFMG, um jogo sobre reciclagem, e levamos um especialista em reciclagem lá para o grupo estar jogando junto. E ao longo do jogo ele foi emitindo comentários sobre isso aqui realmente é assim, isso aqui não é exatamente assim, e a gente foi aprendendo com ele. A construção do jogo é uma abordagem em si, e essa construção pode ser do zero, como eu quero criar um jogo totalmente novo, ou uma adaptação em cima de um jogo anterior. As partidas intraclasse e interclasse, ou seja, intraclasse, eu monto equipes e as equipes jogam entre si. E a interclasse, eu tenho mais de uma turma, ou eu combinei com um professor de uma outra turma e a gente leva as turmas para trocarem a experiência de jogar, por vezes, inclusive, com jogos diferentes. Uma turma aprende sobre um jogo, joga o jogo algumas vezes, a outra turma aprende sobre outro jogo e depois uma vai ensinar para a outra e a gente vai ter esse momento incrível, porque o momento de ensinar o jogo é um momento em que o aluno fixa muito conteúdo, reflete sobre os conteúdos, é muito interessante. Então, a gente pode, já estamos aqui estourando, explorar o jogo através de diferentes enfoques. As regras são uma forma de explorar, o tema é uma outra forma de explorar, a estética, que não é exatamente a mesma coisa que o tema, pode ser utilizado para explorar. Os materiais que estão sendo usados podem ser utilizados para explorar o jogo. A tecnologia, que não se refere, a tecnologia não é só para jogo eletrônico, A tecnologia que se refere até ao conjunto de probabilidades que está programada para o jogo, também pode ser explorada. A autoria e o contexto em que o jogo foi criado também pode ser explorado. Isso eu gostaria muito de poder avançar, mas a gente estourou o tempo, então eu já não consigo mais explorar com detalhes. A gente pode levar isso para as 5h30 ou pode combinar um outro momento. Tá? Finalmente eu deixo aqui, vou deixar no PowerPoint, uma possibilidade de aprendizagem lúdica em 3 etapas. Isso aqui é um roteiro sugerido, tá? São muitas estratégias, como eu comentei, e você pode seguir, criar alguns roteiros para essas estratégias acontecerem. Eu criei um como exemplo aqui para vocês, tá? Mas infelizmente eu preciso interromper. Só rapidamente, depois de anunciar um tema, eu mostro o jogo, faço eles jogarem, pesquiso variáveis, crio pontos de contato entre o jogo e a realidade, coloco um contexto, exploro através de outras imagens e pesquisas relacionadas, gero perguntas, podemos modificar o jogo e criar uma expansão para o jogo, ou vamos seguir pelos cenários e contextos para que o próprio aluno agora possa pesquisar, possa construir o próprio jogo, criar um projeto e finalmente compartilhar. Eu sempre digo que o momento de compartilhar o que aprendeu é o momento maior de aprendizagem. É, inclusive, a etapa final epistemológica esperada sempre na aquisição do conhecimento. Então, meus amigos, é isso. Aqui é só um resumo daquilo que a gente fez. Tá? Eu poderia fazer isso cada uma dessas fases em uma aula, ou em uma unidade, ou mesmo durante o ano inteiro. Depende do seu projeto. Preciso dizer que hoje, no Board Game Geek, a maior comunidade de tabuleiro, são 128.100 fichas de jogos e suas expansões. São muitos jogos, então vocês têm uma oportunidade de escolha para falar sobre praticamente tudo o que quiserem. Muito obrigado. Kate, desculpa ter estourado o tempo, viu? 4 minutinhos, mas espero que essa nossa fala traga inspiração, traga perguntas e façam vocês começarem a ferver aí as mentes em torno do que dá para fazer com jogos de tabuleiro em sala de aula, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Vou parar a transmissão aqui.
Quem quiser, meus contatos estão aí. Eu vou tá? deixar aí para o pessoal anotar. Arnaldo, muito obrigada. É sempre excelente ter você com a gente. Eu estou vendo aí, esse é seu WhatsApp. Esse é meu WhatsApp, exatamente. Até prefiro Então, que o imagino que telefone está cada se vez alguém mais quiser difícil. mandar algum áudio com dúvida, comentário, você, como sempre, né, tem um super prazer em responder tudo, tem uma paciência imensa. Mas não percam o chá das 17h30 para a gente compartilhar, né, bater um papo bem legal. Eu anotei um monte de coisa, então pode me esperar lá às 17h30 que a gente vai conversar bastante. Eu já vou mandar umas coisas pro seu WhatsApp, enfim. Quem estiver assistindo, não saiam daí. Já já começa a palestra de Escape Room, vai ser também super interessante. Obrigada, Arnaldo. Obrigada para quem estiver assistindo. E Obrigado, não gente. saiam. Valeu, Kate. Foi ótimo, como sempre.